Uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus. E nesta sexta-feira, em que comemoramos a paixão de Cristo, eu gostaria de trazer uma mensagem que fala justamente esse momento da crucificação, um momento tão importante na vida do ministério de Cristo. A Bíblia declara que ele veio para os pecadores, ele viveu entre os pecadores a fim de alcançá-los, perdoá-los e amá-los. E quando chegou a hora da sua morte, ele morreu entre os pecadores. Jesus, ele morreu exatamente como viveu. Nós vamos ver dois extremos na história de Cristo. O momento em que ele esteve no Monte das Oliveiras, ensinando o Sermão do Monte, tão conhecido, e um outro monte, que é o Monte do Calvário. E é justamente no Monte do Calvário que ele vai viver tudo que nos ensinou lá no Monte das Oliveiras. Ele vai fazer da cruz o seu púlpito. E o momento da sua morte, o momento do seu sermão mais eloquente. Ele tem tanto a nos ensinar da sua morte como o momento em que viveu entre nós. E a mensagem da cruz, ela nos retrata isso. Em Lucas, capítulo 23, verso 33, está escrito: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. A mensagem da cruz, primeiramente, é uma mensagem de perdão. Nós vamos ver que a primeira palavra de Cristo na cruz não foi uma palavra de juízo, não foi uma palavra de ressentimento. Ele poderia ter orado ao Pai pedindo a morte dos seus inimigos, o juízo sobre todos eles, mas ele não faz isso. Ele poderia ter orado ao Pai pedindo que descesse da cruz, como alguns sugeriram, mas ao invés disso ele ora por aqueles que o prenderam. Ele intercede por aqueles que o humilharam, que zombaram dele. E é lá na cruz que ele vive o que nos ensinou no Sermão das Oliveiras, quando ele declara: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não é fácil, mas se Jesus agiu assim, dessa maneira, quem somos nós para nos vingarmos daqueles que nos prejudicaram? Quem somos nós para guardar ressentimento daqueles que zombaram de nós? Nós devemos, nesse momento, não somente agora na Páscoa, mas é o momento que nós paramos para assistir e aplicar essa verdade em nossas vidas, realmente orar pelos que nos perseguem e amar os nossos inimigos. Então a primeira mensagem da cruz é uma mensagem de perdão. E logo em seguida, em Lucas 23, 43, está escrito: Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. A Bíblia relata, registra que Cristo foi crucificado entre dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Mas em Mateus 27, 44 está escrito que os dois zombavam de Jesus. Os dois escarneciam, blasfemavam contra Jesus. Só que Jesus passou 6 horas de intensa agonia na cruz. Esse período de 6 horas foi um período suficiente para mudar a opinião de um daqueles ladrões. Primeiro, ele começa zombando de Jesus, criminoso qualquer. Mas depois, ele vê a reação de Jesus diante dos seus acusadores. Ele vê a serenidade de Jesus diante da morte. E agora ele reconhece a inocência de Jesus em Lucas 23, 41, onde está escrito: a nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez mal nenhum. Veja que ele admite que merecia aquela punição. Veja que ele admite que ele errou, que ele cometeu crimes, pecados, mas ele reconhece que Jesus era inocente. E finalmente ele reconhece Jesus como rei. Mateus 23, 42, acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vierem no teu reino. E esse é o grande desafio para nós hoje. Porque aquele ladrão reconheceu Jesus como rei, mas Jesus não tinha ali operado nenhum milagre. Naquele momento, Jesus não ressuscitou nenhum morto. No entanto, ele reconhece que Jesus é aquele Rei dos reis, Senhor dos senhores. E a resposta de Jesus àquele ladrão é justamente esta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa resposta de Cristo, que é a mensagem de salvação que a cruz nos transmite,
Ela vem nos ensinar 3 importantes verdades. A primeira verdade é que a salvação ela é imerecida. Aquele ladrão, como eu falei, era um bom ladrão. Ele estava sofrendo a pena máxima, que era aplicada aos piores criminosos daquela época. Mas Jesus oferece gratuitamente a salvação, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos. Então não é mérito meu nem seu, é um presente de Deus. Segunda verdade é acerca da afirmação de Jesus, que a salvação ela é imediata. O apóstolo Paulo diz, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Naquele momento bastou crer, mediante a fé. E a salvação é estar com Cristo. Seja na vida ou na morte, seja agora ou por toda a eternidade, a salvação é estar com Cristo. Em João 17, versículo 13, está escrito, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Então conhecer a Cristo é estar com Ele, estar como Ele andou. Então eu quero que você compreenda que a salvação, a cruz, ela nos transmite uma mensagem de perdão. A mensagem da cruz também nos transmite uma mensagem de salvação, mas também uma mensagem de zelo pela família. Em João 19, 26 está escrito, ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Como compreender essa afirmação de Jesus? Primeiro, na forma como ele fala no singular e não no plural. Isso significa que ele está falando aquele discípulo em particular, o discípulo amado, o discípulo mais próximo de Jesus, se referindo a João. Ele não fala aos demais discípulos. Segundo, sentido dessa declaração, se refere ao amparo financeiro e emocional. Maria era provavelmente viúva. Nesse momento, José já tinha falecido e Jesus era o primogênito. Ela estava ali vendo o primogênito, seu primogênito morrer. Então, Jesus preocupando-se com a sua mãe, a sua família, ele não a deixa desamparada. Ele confia ao apóstolo mais achegado. A sua mãe está dizendo, você a partir de agora irá cuidar de Maria como se fosse a sua mãe. Isso nós podemos aplicar no sentido realmente de amparo financeiro, emocional, porque o texto logo em seguida diz o seguinte, verso 27, João 19, 27, desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Se fosse no sentido espiritual, não haveria necessidade dele levá-la para sua casa. Mas ele a recebe, ele a ampara, ela é uma viúva, e ele então dá a essa viúva consolação. Então nós precisamos compreender que mesmo na hora da morte, Jesus dá uma ênfase à família, o zelo, o cuidado pela família. É a família aos pés da cruz. Nós precisamos ter a nossa família aos pés da cruz. E a cruz, ela nos dá essa mensagem de cuidado, de zelo pela família. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, tem cuidado dos seus. E principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Às vezes a gente é educado com o estranho, é gentil com uma pessoa de fora, e não temos o mesmo trato, não temos o mesmo cuidado, o mesmo zelo com as pessoas de dentro, as pessoas que convivem conosco, as pessoas da nossa família, sangue do nosso sangue. Então a Bíblia nos adverte a sermos zelosos pela família, cuidar da família, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Então a mensagem da cruz nos transmite uma mensagem de perdão, de salvação, de zelo pela família. E em Mateus 27, 46 diz, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A mensagem da cruz também é uma mensagem de desabafo. E como compreender isso? Deus meu, por que me desamparaste? Se o Evangelho de João, no capítulo 10, verso 30, Jesus declarou, eu e o Pai somos um. Se ele é um com Deus, como é que Deus poderia desampará-lo? E é importante lembrarmos da doutrina da Trindade. Claro que eu não vou falar toda a complexidade dessa doutrina aqui, mas vale a pena lembrar que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na sua essência, são um,
e possui a mesma natureza divina, perfeitamente santo, perfeitamente justo, perfeitamente amor. Mas somente Deus Filho possui a natureza humana, e nesta natureza humana ele levou sobre si os pecados da humanidade. E sendo Deus santo, a Bíblia declara em Isaías 59:2 que os nossos pecados fazem separação entre nós, o vosso Deus e o nosso Deus. Então o pecado nos separou de Deus. Neste momento há uma separação. Jesus sofre a morte física, mas também sofre a morte espiritual, para que vivamos, para nos dar a salvação e a certeza da vida eterna. Então a mensagem da cruz, ela nos transmite essa verdade. E a mensagem da cruz é uma mensagem de agonia. Em João 19:28 está escrito: sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Nós vemos Jesus na sua humanidade, ele teve sede, mas não se refere apenas à sede física, mas à sede espiritual, porque o texto diz: para que se cumprisse as escrituras. Tudo que foi dito pelos profetas acerca de Jesus se cumpriu ali. Por exemplo, o salmista, no Salmo 69, escrito há 800 anos antes de Cristo, ele declarou: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede deram-me a beber vinagre. Havia posto ali ao lado da cruz, próximo, uma vasilha com vinagre. Então pegaram uma esponja e mergulharam no vinagre com uma vara, um caniço, na ponta de uma vara, e deram a beber a Jesus. Então aquela profecia, aquela palavra lá do Salmo 69, escrita há 800 anos antes de Cristo, se cumpriu. As escrituras se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. Vale lembrar que no primeiro milagre de Jesus, em Caná da Galileia, ele transformou água em vinho, e o mestre de cerimônia considerou aquele vinho o melhor vinho. Agora na cruz, a Bíblia declara que deram a Jesus vinagre para ele beber. Quem sabe conhece que vinagre, na verdade, é produto de um vinho estragado. Veja que troca nós estamos observando aqui. Jesus oferece para nós, para a humanidade, o seu melhor vinho. Em troca, ele recebe de nós vinho estragado, ou seja, vinagre. Nós muitas vezes fazemos exatamente isso com Deus. Deus tem nos dado o melhor do seu vinho, ou seja, deu o seu Filho. Deus não poupou nem seu Filho e ofereceu por nós. Mas nós, o que nós temos oferecido para Deus? Às vezes nós damos a sobra, às vezes damos algo que nem queremos mais e oferecemos para Deus, quando nós deveríamos oferecer o melhor. Em Eclesiastes 9:10 declara: tudo quanto tiver a mão, faça conforme tuas forças. Na nova tradução da linguagem de hoje, faça o seu melhor. Então dê o melhor, ofereça o melhor a Deus. A mensagem da cruz, ela transmite muitas coisas. Eu sei que o tempo é curto, mas eu gostaria de avançar um pouco mais. Em João 19:30 está escrito: e quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nós estamos falando as últimas declarações de Cristo. A história, ela conta, registra as últimas declarações de grandes homens da história, e não foram em nada semelhante a essas declarações de Cristo. Por exemplo, David Hume, ele gritou, um ateu: estou em chamas, estou morrendo e estou em chamas. Rubens, um filósofo inglês, na hora da sua morte, ele gritou: estou diante de um salto para as trevas. Goethe disse: mais luz. Na hora da sua morte, ele pediu mais luz. E Nietzsche: se realmente existe um Deus, disse Nietzsche, se existe um Deus vivo, eu sou o mais miserável dos homens. A palavra de Cristo diante da morte não foi nada semelhante a um moribundo que estava perecendo, derrotado. A palavra dele não foi está acabado, mas está consumado. É uma expressão de vitória, de uma obra concluída. E é interessante como nós podemos compreender essa palavra, porque era uma palavra muito comum entre os judeus. Por exemplo, quando um servo ou um escravo cumpria a sua tarefa e entregava ao seu senhor, ele dizia: está consumado.
Quando os mercadores ou comerciantes cobravam uma dívida e recebiam a última parcela daquela dívida, eles declaravam: está consumado. Quando o sacerdote, antes de oferecer um sacrifício, ele avaliava o animal se era perfeito, se não tinha mancha, defeito algum, ele declarava: está consumado. E quando um criminoso pagava a pena, seja uma pena de 10, 15 anos, no último dia, quando ele era solto, o juiz declarava: está consumado. Todas essas exclamações se aplicam a nós, nossa vida. Jesus pagou a dívida, pagou a pena em nosso lugar. Em Colossenses 2,14 está escrito: havendo riscado a cédula, escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Ali na cruz foi pago a dívida dos nossos pecados. E finalmente, a mensagem da cruz é uma mensagem de redenção, de entrega. Jesus, em Lucas 23:46, declarou, e clamando Jesus com grande voz, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você poderia compreender toda essa mensagem, mas sem que haja uma entrega, de nada iria adiantar. Jesus sabia exatamente qual era a vontade do Pai, mas isso não ficou no âmbito do intelecto. A Bíblia declara que quando foram prender Jesus, ele não fugiu, ele não reagiu, ele se entregou. Jesus viveu exatamente, morreu exatamente como viveu uma vida de entrega. E nesta sexta-feira eu quero que você entregue seu coração a Deus. Eu quero que você confie nele, pela fé. Faça isso nesse instante. Eu quero...